Agora, na estrutura social dessa época, uma mulher não podia recusar um rei. Havia observa de seu palácio e envia um emissário para trazê-la à sua cama. Batseba volta à cena. Ela não é mais uma espectadora inocente. Ela é um membro muito influente da corte. As filhas de Davi, que ainda eram virgens, se vestiam de uma certa maneira e tinham essas vestes multicoloridas que as distinguiam como as filhas virgens do rei. E essa jovem e bela Tamar vê que está presa nessa armadilha com Absalão e ela diz: "Não me force, não me force. Apenas peça ao rei, mesmo que sejamos meio-irmãos. Se você pedir ao rei, é melhor do que me forçar." Mas há uma mulher corajosa e sábia que grita do muro para Joabe: "Eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel." Uma mulher sábia salvou toda a sua cidade. A próxima referência a uma mulher é o casamento de Salomão com a filha do faraó. A prostituição era ilegal de acordo com a lei de Moisés. Sua coragem e fé, sua negociação, eu realmente amo essa mulher. Mas essa rainha de Sabá, essa rainha notável, tem muita curiosidade e ela veio das partes mais distantes do mundo. Na verdade, o Senhor até a honra em Mateus ao dizer: "Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo do Velho Testamento. Sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe da Central das Escrituras, que deseja construir uma fé duradoura em nosso Salvador, Jesus Cristo, iluminando e defendendo essas grandes escrituras. E agora, estou em 2 Samuel 11 até 1 Reis 11. Temos um longo caminho a percorrer e temos muitas servas, haréns e heroínas. Estamos começando com Batseba e depois outras esposas de Davi, e as esposas e concubinas, e uma mulher sábia de Tecoa. Na verdade, temos 2 mulheres sábias mencionadas neste texto. Temos as filhas de Davi. Temos 10 concubinas específicas que têm uma situação horrível. Temos uma garota de Enrogel. Temos a mulher de Baurim. Temos as mulheres cantoras e a mãe de Barzilai. Temos a mulher sábia de Abel. Temos as esposas de Salomão, a filha do faraó, a rainha de Sabá, 2 prostitutas e suas mães. Então, bem-vindos a bordo. Vamos mergulhar no texto. Apenas como uma revisão da semana passada, Davi tinha 6 esposas com ele, enquanto reinava em Hebrom por 7 anos. E isso está em 2 Samuel 19. Elas estão todas listadas por nome. Mas lembre-se de que antes disso, ele tinha Mical. Ele também tinha a filha mais nova de Saul, e ela volta. Mas eu não. Ela nunca teve filhos. E ela nunca mais foi contada como sua primeira esposa desde então. Então, se você contar as 6 esposas de Hebrom, Mical de antes, e depois todas as esposas que se juntam a ele em Jerusalém, acabamos com 9 esposas nomeadas, mas nunca sabemos exatamente quantas ele tem. Também sabemos que ele tem pelo menos 10 concubinas, mas não sabemos. E uma concubina, a propósito, é uma esposa secundária. Mas vamos mergulhar em 2 Samuel 11 e 12, enquanto lemos sobre Batseba. Agora, ela também é mencionada em 1 Reis e 1 Crônicas, assim como na Doutrina e Convênios, seção 132. Mas o autor de 2 Samuel descreve Batseba como uma vítima inocente nesta primeira cena em que ela está. Então ela está em 3 cenas diferentes. E o texto começa condenando Davi por estar no lugar errado, na hora errada. Capítulo 11, versículo 1. Na época em que os reis saíam para a guerra, e então avançando um pouco, Davi permaneceu em Jerusalém. Então ele não está no lugar certo na hora certa. E Deus, através do profeta Natã, condenou Davi com total responsabilidade pelo adultério e pelo assassinato premeditado desse relacionamento com Batseba. E Batseba sai ilesa. Então, vamos olhar para o texto e ver se você consegue ver do que estou falando aqui. Agora, na estrutura social dessa época, uma mulher não podia recusar um rei, e somos deixados a especular sobre seus pensamentos e suas emoções. Agora, sabemos que algumas mulheres conseguem dizer não. Sabe, mais tarde hoje, vamos falar sobre Tamar. E ela diz: "Não, isso é errado." Mas ela foi forçada, e eu só tenho que me perguntar: o que mais Batseba poderia ter feito? Eu não sei. Eu certamente não quero questionar o autor.
pois ele a descreve como uma heroína. Na verdade, Batseba se torna uma das mulheres mais famosas da história israelita. Sabe, ela é uma personagem principal nessas 3 histórias. E todas elas estão relacionadas ao seu relacionamento com seu marido, Davi, e seu filho, Salomão. Mas também sabemos um pouco sobre sua criação. Fomos informados de que o nome de seu pai é Eliã, e ele é, na verdade, de Judá. Então, mesmo que ela se case com um hitita, ela é uma israelita, e seu primeiro casamento é com um dos valentes de Davi. Agora, às vezes eles são chamados de 30 valentes, às vezes 33, e no final temos 37 valentes. E Urias, o hitita, é um dos que acompanhou Davi em todas essas incursões, em 1 Samuel e 2 Samuel. Sabe, Davi era muito próximo de Urias, e Urias era muito leal a Davi, mas nunca ouvimos falar de sua esposa, Batseba, até 2 Samuel 11. E lá, ela se torna o centro das atenções, como vítima da luxúria de Davi. Era uma noite. Ela está se banhando no telhado. Davi é espia de seu palácio e envia um emissário para trazê-la para sua cama. E Batseba concebe e comunica isso a Davi. Agora, tragicamente, a trama se complica quando o rei traz seu marido, Urias, de volta da batalha. Mas Urias tem tanta integridade e é tão devotado como líder que ele não dormirá com sua esposa enquanto seus homens estão em batalha. Os outros não estão com suas esposas, e ele também não. Então Davi trama isso, sabe? Ele tenta embriagá-lo. Ele não vai dormir com sua esposa, então. Então Davi realmente premedita o assassinato e pede a seu sobrinho, ao líder militar, o general, para ir lá e colocar Urias no calor da batalha e retirar os homens. Agora parece-me no texto de 2 Samuel 11 que ela não sabe que a mão de Davi estava na morte de Urias. Eu não sei, mas ela lamenta a morte de seu marido. Agora, se você se lembra de Gênesis capítulo 50, assim como em Deuteronômio 34, há um ritual prescrito, um período de tempo, uma vez é 7 dias, outra vez é 30 dias, que você precisa passar para o luto. E ela faz isso. Mas após esse período prescrito, Davi se casa com Batseba. Agora, eu não sei exatamente quando o Senhor enviou o profeta Natã para profetizar a morte deste filho. Pode ter sido quando aquele menino nasceu, mas é profetizado que aquele primeiro filho, que foi concebido fora do casamento, morrerá. E quando ele nasce, ele está muito doente. Davi começa a jejuar durante toda a primeira semana de sua vida, e ele morre no 7º dia. E Batseba, tenho certeza, está de luto, mas o Senhor a abençoa, e ela consegue conceber novamente e dá à luz Salomão. E diz no capítulo 12, o Senhor o amava. Então a ironia de como as coisas funcionam na ordem de Deus, sabe? Ele escolhe pessoas jovens e analfabetas. Ele escolhe um pequeno pastor para se tornar rei. Ele escolhe diferentes situações em diferentes momentos, mas tenho que dizer, eu confio completamente em seu julgamento e na ideia de que ele permitirá que Batseba dê à luz o herdeiro de Davi. E enviar um filho que tinha o potencial de ser tão grande quanto seu pai é muito interessante para mim. Eu só tenho que confiar no Senhor. Mas eu quero voltar apenas alguns versículos. Ainda estou no capítulo 12, mas no versículo 7, o Senhor envia o profeta Natã a Davi, e ele apresenta esta parábola sobre um cordeiro. E alguém só tem um pequeno cordeiro, e eles amam o cordeiro, e o tratam tão bem. E um homem rico vem e tem todos esses cordeiros, e rouba o pequeno cordeiro, sabe? E Davi diz, o cara deveria ser punido por isso. E é nesse momento que Natã, o profeta, se volta para Davi e diz, Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Ele é a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita,
com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Isso é devastador para Davi, mas também é a lei superior. Se nossa intenção é matar, então somos responsáveis pelo sangue desse humano ou animal. É absolutamente horrível. Nos é dito na seção 132 que Davi não receberá essas esposas em um estado exaltado e provavelmente Batseba será devolvida a Urias. Mas nesta segunda cena em que Batseba volta à cena, ela não é mais uma espectadora inocente. Ela é um membro muito influente da corte e ganha força à medida que Davi enfraquece. De fato, Davi se torna uma figura patética e ela cresce. Na verdade, o profeta Natã trabalha com ela para convencer o rei de que Salomão precisa ser o herdeiro. E isso avança um pouco para 1 Reis 1. Mas como estamos falando sobre Batseba, eu só queria terminar suas 3 cenas em que ela está aqui. Sabe? Ela faz esse pedido. Davi prometeu a ela. Ela se prostra no chão diante de Davi. Ela diz: "Sou sua serva. Por favor, ouça-me." E ela disse: "Você me prometeu, tão certo como vive o Senhor, que ele me livraria das dificuldades e que meu filho seria o sucessor." Oh, sim, você está certa. Eu disse que seu filho poderia ser o próximo a ocupar o trono. Isso é 1 Reis, capítulo 1, sabe? E tudo isso acontece. E então, na terceira cena, Batseba intercede junto ao seu filho, o rei Salomão. Agora, curiosamente, este é um exemplo onde sua influência e sua voz como rei estão sendo usadas para perdoar. Agora, o meio-irmão de Salomão, Adonias, estava tentando usurpar o trono, mas quando Adonias pediu ajuda a Batseba, Batseba estava disposta a fazê-lo. E eu acho isso meio estranho. Uma das esposas do harém de Davi era uma garota muito jovem, Abissag, que nunca consumou o casamento. Ela ainda é virgem. Então o meio-irmão de Salomão diz: "Ei, posso ter essa virgem como minha esposa?" E por algum motivo, Batseba toma o lado dele e vai diante de seu filho e pergunta se isso pode acontecer. Sabe, eu só tenho que dar um passo atrás e dizer: será que Batseba sabia que isso iria ofender muito seu filho ao tomar uma das esposas do rei? Pois o novo rei assume o harém do antigo rei. Sabe, algumas das 1000 esposas de Salomão eram esposas de seu pai, sabe? De qualquer forma, só nos resta especular se Batseba claramente queria Amnon fora. É por isso que ela concordou em fazer isso? Ou ela achou que talvez pudesse convencer seu filho a aceitar? É bastante estranho. Eu não sei, mas, novamente, ela parece ser um impulso inocente para que outra pessoa seja morta tanto pelo rei Salomão quanto pelo rei Davi. Então é bastante peculiar. Mas eu aprecio que, embora isso seja difícil de entender, a seção 132 diz que as esposas e concubinas de Davi foram dadas a ele pelo Senhor. Batseba não está incluída nessa lista de ser adúltera ou cúmplice de assassinato. E nos meus slides e no meu folheto, eu tenho o texto aqui dos papéis de Joseph Smith, que está escrito com uma pena, com esta instrução, da seção 132. À medida que voltamos na ordem do texto e estamos de volta em 2 Samuel, aprendemos que as filhas de Davi, que ainda eram virgens, se vestiam de uma certa maneira. Isso está no capítulo 13, versículo 18. E elas têm essas vestes multicoloridas que as distinguem como as filhas virgens do rei. Elas simbolizam sua pureza e seu status protegido dentro do palácio. Também temos aqui a trágica história da irmã de Absalão, Tamar. Agora lembre-se, Absalão é o primeiro filho da terceira esposa. Na verdade, é a quarta esposa, mas Macá. E a bela irmãzinha de Absalão, Tamar, também é filha, uma princesa do rei de Gessur. E um dos meio-irmãos de Absalão está absolutamente encantado por essa bela pequena Tamar. E a história continua, e eles desenvolvem um plano, e querem pegá-la, e é trágico. É absolutamente trágico. É horrível. E essa bela jovem Tamar
vê que está presa nessa armadilha com Absalão e ela diz: não me force, não me force. Apenas peça ao rei, mesmo que sejamos meio-irmãos. Se você pedir ao rei, é melhor do que me forçar. Bem, ele a força, ele a estupra. E essa pobre jovem está simplesmente devastada. E depois, esse meio-irmão Amnon, diz o texto, a mesma quantidade de paixão que ele tinha por ela para estuprá-la, agora se transformou em ódio. E isso é revelado a Absalão. E ele fica furioso. Ele leva sua irmã e diz: você vai ficar na minha casa. Mas em vez de agir imediatamente, em vez de Davi e Absalão dizerem: isso está errado, é simplesmente trágico. A mesma coisa, a imoralidade sexual que aconteceu com Davi, agora está se espalhando para as próximas gerações. E eles não a abordam imediatamente, e isso se transforma em um enredo muito forçado, e se intensifica, e é horrível. É horrível. E Absalão realmente comete assassinato 2 anos depois, e mata seu irmão. E não ouvimos mais falar de Tamar. A próxima mulher na cena está em 2 Samuel, capítulo 14. E ela é uma dessas 2 mulheres sábias mencionadas no texto. Ela é de uma cidade de Tecoa. E essa mulher sábia é contratada por Joabe. Lembre-se, este é o sobrinho de Davi, que é um de seus generais. E Joabe está furioso porque Davi não está se reconciliando com seu filho, Absalão. E já faz anos que eles estão polarizados. E então ele inventa esse plano e toda essa artimanha e diz: eu quero contratar você para se tornar uma atriz para mim. Você pode fingir que está de luto? Sabe? E ela mora a 10 milhas ao sul. Então ninguém sabe quem ela é nesse momento. Mas ela é muito habilidosa em ser atriz. E ela se veste como se estivesse de luto há anos. E ela se aproxima do rei e diz: eu preciso da sua ajuda. Sabe, um dos meus filhos estava brigando com o outro filho. E um matou o outro. E agora eles querem matar meu único filho restante. Você pode me ajudar, por favor? E Davi intervém para ajudar. E Davi acredita na história. Sabe, ela se ingraciou com o rei. Mas depois de convencer Davi de que seu filho não deveria ser morto, ela então se volta para a segunda parte de seu plano e pede a Davi que olhe para dentro de si mesmo para ver os paralelos do fratricídio em sua própria família. Sabe? E é nesse ponto que Davi diz: você está falando com Joabe. E ela admite: sim, estou. Estou aqui sendo paga por Joabe. Sabe? Sou uma serva sua e sou uma serva de Joabe. Davi é humilde o suficiente para dizer: ok, vejo meus erros. Vou pedir as mudanças. E o plano de Joabe realmente funciona no começo, mas depois sai pela culatra quando Absalão tenta se tornar rei, usurpar o pai e tomar o trono em 2 Samuel 15. É simplesmente trágico. E Absalão acaba sendo morto naquela batalha enquanto tenta matar o pai. Mas quando Absalão entra em Jerusalém e tenta assumir o controle, diz que Davi foge da cidade, mas deixa 10 concubinas lá para cuidar da casa. E como parte da reivindicação pública de Absalão de assumir seu poder político, ele quer reivindicar o harém de seu pai. E assim, essa trágica profecia que foi dada pelo profeta Natã anteriormente no capítulo 12, quando todas as coisas vieram à tona com Batseba, agora se cumpre, quando Absalão estupra publicamente essas 10 concubinas de Davi, e ele monta uma tenda na casa. E é tudo uma vergonha pública. A batalha termina com Absalão sendo morto. E quando Davi retorna, essas pobres 10 mulheres, e agora foram envergonhadas publicamente e estão em uma situação muito difícil, Davi leva todas elas e as coloca em uma casa segura. E elas vivem como viúvas pelo resto de suas vidas, nesse ambiente isolado. Elas não têm permissão para se casar novamente. Elas não são convidadas de volta para a casa de Davi. Sabe, é essa violação repetida. É absolutamente patético que, após serem estupradas, elas não sejam tratadas melhor, mas tenham que suportar as consequências das ambições políticas desses homens e de suas falhas morais. Isso aconteceu repetidamente na história. Há 2 espiões de Davi que foram obter informações em Jerusalém, e quando os servos de Absalão
reconhecem que eles são espiões de Davi, começam a persegui-los. E, em 2 Samuel 17:19, ouvimos falar dessa mulher a quem esses espiões vêm e dizem: ajuda, ajuda, e ela os leva e os esconde em seu poço. Ela tem um poço em seu pátio, ou algo assim, ou então, algo sobre um riacho, onde ela pode acessar sua água, e ela os esconde lá. E então, quando os homens de Absalão vêm, ela mente para eles e diz: rápido, sim, eles estavam aqui. Eles foram por aqui. Vá pegá-los. E, de fato, eles vão embora, e os 2 homens são salvos, os espiões de Davi. Sabe, essa história te lembra um pouco de Raabe, que fez a mesma coisa lá em Josué, capítulo 2? Ela está arriscando sua própria vida para proteger o ungido de Deus. E vemos a mesma coisa ali. Quando Absalão morre, Davi entra em grande luto. Ele está tão triste que Joabe, seu sobrinho e general, tem que vir até ele e fazê-lo voltar à razão. E no capítulo 19, ele diz: Aga, hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas, porque eles te ajudaram a recuperar o trono. E agora você está dizendo: vou ficar tão triste, e não vou. Eu só vou lamentar. Sabe, você não percebe que tem todas essas pessoas que temos protegido? E novamente, é a vida familiar que tira Davi de seu comportamento e o traz de volta. Em 2 Samuel 19:37, temos outra referência, a mãe de Barzilai. E ele é um homem idoso. Ele vinha trabalhando com Davi, e Davi o convida para morar no palácio. Mas ele prefere pedir para voltar para casa. Ele quer morrer em sua própria cidade. Ele quer ser enterrado no túmulo de sua mãe e pai. Este é o versículo 37 do capítulo 19. E seu desejo de descansar ao lado de seus pais fala da ressurreição. Essa bela cultura israelita em que seus ossos são mantidos junto com seus laços familiares, porque eles acreditam que na ressurreição você se levantará junto onde foi colocado. E José Smith confirmou que isso é realmente verdade. E eu aprecio o fato de que este grande homem idoso está disposto a deixar o conforto do palácio para voltar à terra de sua mãe e pai. É uma bela história. A próxima mulher sábia que lemos em 2 Samuel, capítulo 20, é uma mulher de Abel Bet-Maaca. E as tropas de Joabe estão perseguindo um homem chamado Seba. E eles cercam esta cidade porque Seba se refugiou nela. Mas há uma mulher sábia e corajosa que grita do muro para Joabe: eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Você está tentando destruir esta cidade, mas como mãe em Israel, por que você quer acabar com a herança do Senhor? Isto é 2 Samuel 20:29. E sua descrição de si mesma como uma mãe em Israel apenas enfatiza que há muitas mulheres aqui que são boas mulheres, que são pacíficas. Sabe, não nos culpe por este homem perverso que entrou, tentando se esconder entre nós. E eu vejo sua liderança e sua mensagem articulada, forte o suficiente para parar o ataque de Joabe. E isso também me diz que Joabe é um bom homem por ouvir esta mulher. Ele concorda com ela. Ele poupa a cidade se eles entregarem este rebelde. E eles o fazem. E esta mulher corajosa responde: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. E então ela persuade os cidadãos a encontrá-lo e executá-lo. E uma vez que as tropas de Joabe recebem a prova de sua morte, eles se retiram. Sabe, essa mulher sábia salvou toda a sua cidade. Sua coragem e fé, sua negociação, eu simplesmente realmente amo essa mulher. Ela não usou força militar. Ela valoriza seu papel divino como mãe, como voz e como cidadã. Eu espero que todos nós, homens, mulheres, jovens e idosos, possamos confiar nas promessas de paz de Deus e buscar atos heróicos, sem a perda de vidas. Centenas de pessoas foram salvas por causa dela. A próxima referência a uma mulher é o casamento de Salomão com a filha do faraó. E agora não sabemos se houve outros casamentos antes ou não, mas este é o primeiro mencionado. E é uma referência politicamente astuta aqui. O dote
será esta enorme cidade que será dada a ela. E Salomão constrói para ela um palácio suntuoso. Tem uma varanda tão bonita quanto a que ele construiu ao lado do templo. É conhecido por sua beleza arquitetônica. Primeiro rei Sete. No entanto, mais tarde, Davi realmente a remove da cidade de Davi, porque quando ele traz o templo, ele não a quer lá, porque ela não é israelita, e ele a tinha primeiro vivendo lá, onde a Arca da Aliança iria ficar. Em 2 Crônicas 8:11, ele diz: Minha esposa não habitará na casa de Davi, o rei de Israel, porque é um lugar sagrado. Então, ele a tira de lá. Eu suponho que ela seja uma dessas mulheres estranhas. Elas são chamadas de mulheres estranhas quando acreditam em deuses estranhos, como fala 1 Reis 11. Mas sua posição proeminente em seu harém, ter seu próprio palácio separado, realmente sugere que ela tinha um status incomum. Ela pode ter sido sua primeira esposa, mas ele tem centenas delas, e falamos muito sobre elas. Antes de irmos para o harém, porém, quero falar sobre essas duas prostitutas. Isso mostra que o reino está em má forma. Se duas mulheres podem ser prostitutas e se apresentar diante do rei para pedir ajuda legal, a prostituição era ilegal de acordo com a lei de Moisés, e ainda assim, elas se apresentam diante do rei como prostitutas. Quero dizer, você sabe imediatamente que há um problema real se coisas ilegais como essa estão acontecendo à plena luz do dia diante do rei. E ele não diz, vocês são prostitutas, ambas serão presas. Ele realmente mostra sua sabedoria de uma maneira diferente. Então as coisas não estão bem no reino agora. A história dessas duas prostitutas, você provavelmente conhece muito bem. Uma tem um filho morto, a outra tem um filho vivo. Elas moram na mesma região, na mesma casa, e as duas querem ficar com a criança viva. E o texto está mostrando essa sabedoria de Salomão ao dar o bebê à pessoa certa. E Salomão sugere cortar o bebê ao meio. E, claro, a mãe biológica da criança diz: Não, não mate meu filho. Você pode dá-lo a outra mulher em vez de tê-lo. E Salomão reconhece seu cuidado e permite que a criança viva com sua própria mãe. Então, apesar disso, a profissão de prostitutas, essas marginalizadas na sociedade israelita, ainda recebem justiça diante do rei. E então, passamos para o capítulo 7 de 1 Reis, onde falamos sobre a mãe de Irão. Agora, ela é uma viúva sem nome. Ela é da tribo de Naftali, ou Dan, dependendo se você está lendo em 2 Crônicas ou em 1 Reis 7. Mas parece que ela se casou com um artesão fenício. Lembre-se, os fenícios são os grandes metalúrgicos habilidosos. E seu filho Irão se torna extremamente habilidoso em trabalhar com metais, e ela o cria como um mestre artesão, aprendendo tanto com ela quanto com o pai dele. E Salomão comissiona Irão para criar todo o trabalho em bronze do templo. Então, geralmente, a genealogia é traçada através do pai. Mas porque ela é israelita, Salomão é capaz de usá-lo para comissionar para fazer todo o trabalho em bronze para o templo, incluindo os pilares maciços e o belo mar de bronze, e todas essas outras coisas que seu casamento com um fenício permitiu que esse jovem aprendesse uma habilidade que os israelitas não tinham naquela época. 1 Reis 10 fala em seguida sobre a rainha de Sabá. Ela é essa poderosa rainha estrangeira. Ela viaja todo o caminho até Jerusalém. Ela tem uma grande comitiva, camelos, especiarias, ouro, pedras preciosas, você sabe. E a renomada sabedoria de Salomão a trouxe para conferir. E ela diz: Oh, você nem é. Você é muito maior. Você não é nem metade. Eles não me contaram nem metade do quão grande você é, sabe? E ela louva o Senhor. Isso é capítulo 10, versículo 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, por causa do seu amor eterno para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão, sabe? Então vemos nos primeiros dias de Salomão que ele era sábio e que era extraordinariamente rico, além do que se pode imaginar, sabe? E ela também era rica. Quero dizer, ela lhe dá 120 talentos de ouro, além de todas essas outras coisas, sabe? Mas o rei, então, também lhe deu muitos presentes. Agora, algumas pessoas especularam que eles realmente se casaram. Eu não faço ideia.
Há muitas lendas dos judeus que eu li algumas dessas histórias, mas vou me ater ao texto hoje e não é contado. Mas essa rainha de Sabá, essa rainha notável, tem muita curiosidade e ela veio dos confins do mundo. De fato, o Senhor até a honrou em Mateus ao dizer: alguns de vocês não aceitarão seu rei, mas terão que falar com a rainha de Sabá, porque ela veio ouvir Salomão, e alguém maior que Salomão está aqui. Sabe, essa é uma bela história de Mateus 12. As esposas de Salomão começam a ser mencionadas em 1 Reis 11, e somos informados da trágica notícia de que ele amava muitas mulheres estrangeiras, ou mulheres que adoravam deuses estranhos junto com a filha do faraó, e as mulheres dos moabitas, amonitas, edomitas e hititas, sabe? E algumas dessas pessoas já haviam se convertido antes. Urias havia se convertido para ser um adorador de Jeová como um hitita, mas algumas dessas mulheres que Salomão está se casando, provavelmente por razões políticas, eram proibidas. E isso foi antes, quando disseram: não se case com mulheres que não acreditam e que não vão se converter, porque elas vão desviar seu coração para esses deuses estranhos. E é exatamente isso que acontece com Salomão. Sabe, diz que ele tinha 700 esposas e princesas e 300 concubinas, e elas desviaram seu coração. Esse é o versículo 3. Ele, sabe, violou diretamente Deuteronômio 17:17, que dizia: não multiplique esposas. Agora, Neemias, mais tarde, cita Salomão como um exemplo de advertência e disse: sabe, perdemos nosso alinhamento com Deus por causa do mau exemplo de Salomão. Não vamos seguir isso novamente. E o profeta José Smith perguntou a Deus sobre as muitas esposas de Salomão. E ele disse: em nada pecaram, exceto aquelas que não receberam de mim. Então não era a poligamia que era o problema. Era o desafio de que eles se afastaram de Deus. Então, ao terminarmos nossa trágica história de Salomão perdendo seu testemunho, que não permitamos que família, amigos ou inimigos nos afastem de nossos testemunhos de Jesus Cristo. Que nós, como discípulos de Cristo, homens e mulheres, nos mantenhamos fiéis à nossa fé e usemos esses maus exemplos para nos proteger de cair na mesma categoria. E como discípulo de Cristo, quero testificar que Ele é nosso Salvador e Redentor, e Ele virá novamente. E precisamos preparar um povo de Sião para que possamos abreviar as calamidades dos últimos dias e receber nosso Salvador em sua segunda vinda. E oro para que este testemunho também possa arder em seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.